Olá, minha gente, boa noite. Estou mais uma vez aqui para gravar um vídeo áudio e esse vídeo ele é referente à data de 14/6/2020. E quem fez essa comunicação foi o Pai André, o Preto Velho Pai André, na canalização por Rômulo Bove, meu amigo de grande jornada. Então, o assunto é muito profundo e foi diretamente para mim, né? Para nós dois, né? Uma comunicação muito legal, muito bacana. E ela é sobre as multidimensões. Então eu fiz umas perguntas assim bem profundas, né? Onde o Pai André me respondeu. O Pai André não é um preto velho. Pai André é um grande ser de luz. É um mestre, um grande ser de luz, que fala na linguagem do preto velho, através do códex. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui algumas coisas, vou tentar explicar, né? Vamos ver aqui, por exemplo, aqui, um momentinho só. Feito de muito trabalhador, gente, aqui, porque está fazendo muito transformador, gente. E teve muitas de batalha entre as forças, né, gente? E nos últimos 4 semanas, 8 semanas, Ficou um pouco baixo, né? Trabalhadores de muita Felizmente. de demanda, de feitas das trevas, entende? E o que acontece? Vocês agora estão passando por aquele momento que já foi falado já há muito tempo atrás. Isso. Que é o apocalipse interno, entende? Entendo. Você lembra disso que foi falado com vosso sede? Lembro. Nossa, vocês falaram demais. Inclusive falaram que a gente já tinha passado pelo apocalipse. Esse apocalipse agora está no auge dele, mas o que acontece? É o momento em que vocês têm que conectar com o coração de Gaia. Coração de Gaia, e deixar as suas verdadeiras intenções nos registros acásticos da Terra. Porque toda intenção amorosa, a disponibilidade, a amorosidade vão fazer com que vocês registrem a intenção e deixem aquilo disponível para quem for precisar, entende? Hoje o trabalho evoluiu para isso. Você não precisa mais alcançar as pessoas, sair falando, abrindo trabalhos e fazendo essas coisas. O que acontece? Como as pessoas estão muito fechadas e voltadas para o lado negativo da força, vocês fazem o seu trabalho através da intenção positiva e através da intenção positiva registra no registro acástico da Terra. E vocês falam com o bibliotecário da Terra. Esse bibliotecário da Terra é um guia chamado de Roacan. Roacan é um intraterreno responsável por todos esses movimentos. E vai te fazer falador. E agora não tem mais de segredo. Tudo que vier pode ser dito. Entende? Sem ter medo. Sem ter o medo. E o que acontece com tudo isso é que esses acessos a essas informações estão disponíveis para todos. Aqueles que podem ver, aqueles que não podem ver, serão realocados. E o que acontece? Muitos de vós terão a capacidade de fazer a ascensão em matéria. E fazendo a ascensão em matéria, você está dando a oportunidade da luz evoluir na matéria física de vós. Graças a Deus, nossa. Consequentemente, a luz, quando acende na matéria, ela tem a oportunidade de entrar num novo processo evolutivo da luz, porque a luz também evolui. A luz também tem graus e ela evolui. E com isso, ela dá outros saltos de você. Então, isso que o Pai André está falando da luz evoluir, quando
quando alguém desperta aqui na matéria, eu não sabia disso. Para mim isso foi uma novidade muito grande. Então isso prova o seguinte, que há muitos segredos, né? Muitas coisas que a gente não faz nem ideia quando a verdade ela vem à tona. Então eu fui feliz em receber essas informações na época, né? Porque eu estava passando por um processo de transformação, eu e meu amigo Rômulo. E graças a Deus o Pai André nos mostrou muita coisa. E essa foi uma delas. Vou deixar rolar mais aqui, vocês vão vendo aí. Vão ouvindo, né? Peraí. Permitem com isso, através da simbiose com outros corpos, que são corpos de outros seres, fazer a conexão e evolução de milhares de raças. Entendeu isso, Felipe? Nossa, que bom, hein? Esse que for para ajudar, nós estamos aí. Esse é o processo evolutivo que vocês estão agora inseridos. Será que essa foi a missão? Essa é da gente vir, né? Essa é a missão. Aprender. Essa é a missão de vocês. Aprender e ajudar a aprender. Entende? Vocês, como mestre, terão que exercer a maestria. A maestria é aprender e ajudar a aprender. Vocês estarão sempre em aprendizado, mas aprendendo e ajudando os outros a aprenderem. E aqueles que não são desejosos de aprender, vocês disponibilizam a luz. O que é disponibilizar a luz? O conhecimento, que aí a pessoa acessa com sabedoria aquele conhecimento e dá uma evolução. Aquele salto que já foi explicado para vocês, o salto da velocidade, e faz com que a pessoa acesse a profundidade, e assim ela consolida todo o conhecimento. Então, os seres, vocês são seres, veja bem, são seres que vieram de diversas dimensões. Vocês estão encaixados nas dimensões da 6ª à 13ª dimensão, e estão aqui para promover a mudança da 4ª e 5ª dimensão dentro da 3ª. Entende isso? É uma fusão. A 4ª e a 5ª dentro da 3ª. Isso já está acontecendo, já aconteceu. Simultaneamente dentro da 3ª. Quando você movimenta a sua mão, preste atenção nisso. holograficamente você está movimentando a sua mão na 4ª e na 5ª dimensão. Só que você tem um olho para ver na 3ª. Só que você está vendo que, se você observar melhor, você vai observar que a sua aura está movimentando. A aura está na 4ª dimensão. E a 5ª dimensão já seria seu corpo consciente, cristalino, executando um trabalho. É uma permeabilização? Isso é a permeabilização. E o que acontece? Essa permeabilização promove e possibilita a integração dos corpos. Essa integração do corpo faz com que o duplo que está lá na 5ª, o corpo que está na 4ª, alinhe com o corpo que está na 3ª. Então vai ser coerente e coeso. O que você faz aqui, você faz nas outras. Coerência harmônica. Então você se torna mais responsável. O que acontece? O que acontece dentro da cultura védica e dentro da cultura onde ocidental, oriental, vocês começam a aprender o que é o Artha, Kama, Dharma e Moksha. Fazer esses saltos. São mudanças de estágios. Entendi. São saltos evolutivos. São saltos evolutivos. Pai André, eu tenho uma pergunta para fazer aqui. De repente, já que agora pode ser falado tudo, tem uma coisa que está mexendo com a minha cabeça aqui. Eu preciso saber disso. O Rafael comentou comigo que eu tenho um corpo, que é um planeta, é uma onda, né? Que é um planeta, que houve uma explosão nesse planeta e que eu já fui um planeta. Como é que é isso? Como é que você explica isso para mim? O que acontece com esse corpo?
Isso quer dizer que você, em um determinado momento da sua consciência, você estava na condição de uma matéria, de uma expansão. E se você for observar, não existe tempo. O tempo é só uma forma de ver a vibração. A vibração. E o que acontece para tudo isso acontecer? Quando você se torna, veja bem, para fazer esse entendedor vai ter que fazer uma contextualização. E você, não existe direita, esquerda, para trás, para frente. Não existe em cima nem embaixo. Existe somente dois movimentos, para dentro e para fora. Expansão e contração. Fluxo e refluxo. O que acontece? Vocês, como planetas, são possíveis e passíveis de se expandir e de se contrair. Você como hoje, nesse corpo físico, é uma soma de várias consciências suas. Você faz entendedor disso, né? E quando você se erge um planeta, você está praticamente em sua totalidade de consciência. E quando há a expansão e que há uma explosão, uma supernova, você se fragmenta. E quando se fragmenta, você se transforma em várias partes de consciência. A intenção agora é reunir essas partes de consciência e integrar todas elas nesse corpo que está aqui agora. Porque o que acontece? Todas essas outras consciências estão vivendo e estão passando por experiências ao mesmo tempo. O seu passado está vivendo, e veja bem, os seus seres que viveu antes de você ainda estão vivendo. Os seus seres do futuro ainda estão vivendo. A intenção é juntar eles, integrar nesse momento agora. Entendi. A tomada de consciência dessa experiência na terceira dimensão, na tridimensionalidade, evolui todos os outros. Do passado você traz para o agora e o do futuro você traz para o agora, porque nem o agora existe. Existe um movimento vibratório. E você só vai conseguir fazer isso através de uma questão que você sempre questionou. A observação. A vibração, ela só se modifica através da sua observação. A partir do momento que você faz uma observação, você traz aquela consciência do seu passado ou do seu futuro. A fazer uma observação ou viver no estado de observação? Qual dos dois? Viver o estado de observação. Que a gente como observador. Então, chegamos num ponto aí que é muito interessante a gente fazer agora aqui uma colocação, porque durante a minha peregrinação, a minha busca espiritual, li vários livros, estudei várias culturas, vários ensinamentos filosóficos, rosacrucianos, teosóficos, eubióticos, muitas coisas. E me deparei com uma questão, numa época de fundamental importância, que foi os estudos do Jiddu Krishnamurti. Então, quando me foi apresentado os ensinamentos, o cara que me apresentou, ele morava em São Paulo, ele veio aqui para Santos Dumont, é o Márcio. Eu não esqueço, quando ele me deu o primeiro livro do Krishnamurti, ainda brincou comigo, aquele sotaque paulista, falou assim: porra, meu, Krishnamurti não pensa. Krishnamurti não pensa. Aí eu fiquei assim, encucado com aquilo. Eu não sabia nada desses ensinamentos do pai João, do pai André, da multidimensionalidade, não sabia nada disso. Eu estava no processo de busca. Aí comecei a estudar e procurar entender. Demorei, tá? Demorei a entender o que ele quis dizer com esse negócio do Krishnamurti não pensa. Aí o próprio Krishnamurti fala num dos seus livros lá, acho que é A Luz
Nossa Luz Interior. É um dos melhores livros dele. Quem quiser pode comprar esse livro, Nossa Luz Interior. É realmente o livro dele. Me parece que foi ele mesmo que escreveu. Apesar que a maioria dos livros dele são palestras na Índia, em Nova York, em Mumbai, na Austrália, na França, na Inglaterra. Ele teve em várias partes do mundo. Então, uma das questões mais interessantes que eu me deparei foi a questão que ele fala muito do observador e da coisa observada. É você não estar nem como observador e nem viver como coisa observada. Ou seja, nem estado de partícula, nem estado de onda. É simplesmente estar no estado de observação. Então, essa questão que eu coloquei para o pai André aí, que ele já sabia disso, porque eu falava isso tanto, eles já me observavam há muito tempo, ele, o pai João, e ele falou sobre, onde ele coloca ali, essa questão uma questão que você há muito tempo falava, né, sobre a questão da observação. Por quê? No estado de observação, você consegue ver as coisas observadas simplesmente sem o eu, sem esse eu, sem o ego, sem o pensamento, entendeu? Porque quando a maioria das vezes que as coisas que a gente observa sempre pensando. Você não consegue observar uma coisa sem uma imagem, sem um pensamento, sem uma representação. A gente está sempre pensando. Deixa eu chegar esse pouquinho para cá. Entendeu? Então, o estado de observação é um estado assim, onde você consegue ali, nesse ponto de vista do pai João, do pai André e do pai João, você consegue alinhar, você consegue a coerência harmônica de todos os seus corpos, todas as suas mônadas. Você consegue alinhar todas elas, por quê? Porque o estado de observação, ele é um estado onde você consegue uma harmonia, uma ressonância harmônica coerente de todos os seus eus, sejam eles vivendo em todas as partes, em todas as dimensões. Então eu acredito que o Krishnamurti ele não tinha essa visão que eu estou dizendo aqui, mas ele tinha a percepção da unidade. Olha só, ele conseguia ter a percepção da unidade sem o eu criado no tempo psicológico, que é o que a gente vive, dentro de um eu criado no tempo psicológico, que é o nosso ego o tempo todo. É passado, ou você ora está no passado, ou você ora está no futuro, projetando para o futuro, e quase que em instante nenhum vivendo o momento presente. Então, quando ele conseguia reunir passado, presente e futuro, tudo num só instante, ele conseguia ter aquele momento que ele falava lá no livro dele, como é que é o nome? A autobiografia do Krishnamurti. Era um momento que ele escrevia que o imensurável, ele falava até na terceira, tem o eu, primeira pessoa, segunda pessoa, o tu, eu, tu, ele, da terceira pessoa, do plural, né? Nós vimos aquele momento, aquela grandiosidade, a imensidão, o imensurável, o incomensurável. Então ele já saía da pessoalidade para a impessoalidade, no estado de observação. Então, quando você consegue sair da pessoalidade, você consegue encontrar o incomensurável, o absoluto. Entendeu? Então, muitos yogis chegaram nesse estado. Então, quando você atinge esse estado de observação, onde você não é nem observador, nem coisa observada, ou o observador é a coisa observada, deixavam de existir, você entra numa espécie de êxtase. Aí sim, num corpo físico, encarnado,
nesse somatório de consciência, onde você consegue transcender o tempo e espaço e alcançar o que eles chamam de a velocidade, ou seja, a consciência, você sai de uma consciência linear ou contínua e entra num estado de consciência volumétrica. Então, no estado de consciência de volume, você tem um somatório de todas as suas consciências, tanto passado quanto presente, no aqui e agora. Então, você tem uma percepção da unidade. Então, quando ele fala isso, que era uma questão que eu colocava muito, era justamente isso. Então, eu tive o prazer agora de dizer isso para todo mundo nesse vídeo aí. Quem vê esse vídeo agora vai entender todo esse processo das monas a estar alinhadas, seus eus estar alinhados, quando vocês não tem mais, você não está mais identificado, quando você não vive mais identificado com a sua personalidade, né? Com seus eus. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A gente cria o tempo. Se cria o tempo. A partir do momento que... Aí já era, aí você se perde. A partir do momento que criou o tempo, você cria uma realidade, uma verdade individual. Aí entra na dualidade. Isso aí. Esse é o momento do equívoco. Equívoco. Onde você, como observador, consegue fazer a unificação sem fazer todo esse processo. Aqui ele usou a palavra observador, mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas esse observador aqui, no caso, não é o eu. Você não está observando com o seu eu criado no tempo, com o eu psicológico. Você está como observador, observando com a sua morda, com o seu eu real. Entendeu? Com aquilo, entendeu? Então é bem profundo isso. E a mesma coisa é o caminho multidimensional. É a mesma coisa. Então, quando a questão toda é o que o Krishnamurti falava do tempo psicológico. Você ficar preso no tempo psicológico, já era, você está preso no tempo. Aí você fica naquela parte que a gente vive, que é a vibração, porque o tempo, ele a gente tem uma mensuração dentro do tempo, quando você começa a mensurar as coisas, o lugar, espaço, localização, você está mensurando, então você está preso no tempo, que é uma vibração. Mas quando você não mensura, você está além disso tudo, você está fora do tempo. Então você não está vivendo equivocadamente. É o que ele quis dizer. Quando você entra no tempo, você está no equívoco. Você está na dualidade, aí ferrou tudo. Entendeu? Então isso é um segredo aí. Vamos ver mais aqui. Então, aí, por exemplo, quando foi falado que eu ia ter, por exemplo, que eu era uma moda, que eu ia me unir com uma outra moda, que eu ia ficar com duas modas, e que eu ia viver em dois mundos, eu pensei que era esse planeta aí, que ainda estava, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ainda estivesse vivo, né? Vixe. Será que é isso? Veja bem, você está vivo em outra dimensão e está vivo aqui agora. A questão toda é alinhar os corpos. É fazer o alinhamento interdimensional dos corpos. O que acontece? O outro, seu eu, está fazendo o que ele quer de lá e você não está sabendo. E você está fazendo o que você quer aqui. A intenção toda é tomar a consciência para que o movimento que você criar aqui, ele aconteça lá também. Uma harmonização. Essa é a ressonância. E aí, como que você faz a ressonância acontecer? Existem 3 formas de fazer a ressonância. Presta atenção nisso, importantíssimo. A repetição é o karma. Karma. Encarna, morre. Que, na verdade, é um paradigma. É um paradigma mental. Isso é uma falha da matriz. Olha só, presta atenção. Mas que muitos precisam para poder entender que tem que dar o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Para poder colapsar a função da onda e encontrar o vazio. Sofrer uma forte carga emocional. A partir do momento que acontece a forte carga emocional, você consegue também colapsar a função da onda. Mas existe uma terceira. Então, todas essas 3 coisas que ele está falando,
do karma, repetição, falha da matriz, isso é porque estamos presos dentro da dualidade. Agora, essa forte dor emocional também, ela para colapsar essa função de onda, para você cair no vazio, existem muitas formas. Eu creio que talvez a dor ela seja a perda de uma pessoa muito querida, na família. Isso provoca uma dor tão grande que se você, aí vai depender muito do seu estado de consciência, vai depender de como você vê a vida, para poder entender esse processo, para você cair no vazio. Porque a pessoa cai no vazio, queira ou não, ela vai cair no vazio mesmo. Mas aí, essa interpretação do vazio vai depender de como você tem a percepção da sua vida. Vamos ver outra aqui, essa outra é interessante também. A forma, que é a forma mais correta e adequada de se fazer. E quando você está tentando fazer uma movimentação adequada, uma ação coerente, você vive o Dharma. É o Dharma. E o que acontece? Você vive a multidimensionalidade. E essa multidimensionalidade você realinha os seus eus do multiverso. Então, para vivenciar o Dharma, eu já estive estudando o budismo tibetano, o budismo Mahayana, Hinayana, pequeno corpo, pequeno, grande, entendeu? Então, o que o Buda, uma das fases do processo do budismo, porque o budismo é dividido em 3 partes. As partes principais do budismo é o Dharma, é o Buda e a Sangha, né? A Sangha é o momento que reúne todos os seres, né? Com um propósito, a cerimônia do chá, entendeu? Com um propósito muito elevado. É a Sangha. É o momento que você se reúne com as suas partes, né? Com as suas pessoas que têm a mesma finalidade. O Buda é o mais importante de todos, porque graças a ele, né, o Samadhi, o Satori pode ser alcançado. Então, é um momento de unificação. E o Dharma é você viver dentro das 8 nobres verdades do Buda, que é a retidão em tudo. Reto pensar, reto sentir, reto agir, diligência correta, pensar correto, entendeu? Atenção correta. O Dharma é a prática do budismo, as 8 nobres verdades. Então, o que isso quer dizer? O que ele quis dizer? Que quando você vive o Dharma, você também, é porque você está conseguindo ter uma coerência, ter uma ressonância, ter um alinhamento com a vida. Então, muitos budistas vivenciaram o seu Dharma como um mérito, não um karma, como um débito, mas um Dharma como um mérito, como ter uma vida plena, uma atenção plena, conseguir alcançar estados alterados de consciência elevadíssimos, um Satori, um Samadhi, justamente porque é um Dharma. Então, o próprio Dharma favorece você ter essa ressonância com todas as suas mônadas também, com todos os seus outros eus, as suas vidas. Então, o Dharma, a aplicação do Dharma, do budismo aqui, é uma coisa tão óbvia, tão boa, que ajuda a gente a ter esse comprometimento até com a vida cósmica, com tudo. Então, essa instrução aí seria interessante a gente receber ela, né? Essa é a instrução, você consegue receber através das iniciações que serão feitas. Essas iniciações, uma delas é feita pelo mestre e sacerdote do templo Inca chamado Pachacutep. Esse vai fazer o realinhamento das 7 harmonias, né? Das 7 cores, dos 7 raios. Aqui, sobre aquele símbolo rococó, aquilo deu certo? Já está implantado?
os conhecimentos egípcios e tibetanos já vão ser instalados, já vão ser despertados. Eles já Como é que estão, ficou essa situação? veja bem, já estão disponíveis para você. Então isso aqui, essa disponibilização desses conhecimentos tibetanos e egípcios, tudo isso está relacionado com, vamos dizer assim, está relacionado com, com determinadas mônadas que estão já se associando e se disponibilizando para você se integrar com ela. Então isso aí é um outro assunto, isso não vai misturar muita coisa, mas o que eu queria dizer, eu já disse. Então eu vou abrir agora, eu vou encerrar, porque senão fica muito grande o vídeo, e nós vamos ter outras oportunidades de apresentar aqui outros áudios muito profundos, né, para a gente ir aprofundando dentro do que eles me passaram e me disseram, tá? Eu agradeço a paciência de todos, mas eu acho que vale a pena, né, a gente estudar e meditar e pôr em prática tudo isso, porque eu fiz muitos estudos e, graças a Deus, graças a esses estudos que eu fiz, me ajudaram a ter uma compreensão do que a multidimensionalidade tem a nos oferecer, porque esses somatórios de consciência, elas têm que ser integradas, elas têm que ser tudo associado novamente. Então, o corpo físico, ele é como um portal, apesar de ser um escafandro, né, um esconderijo para o espírito, mas ele, na verdade, ele nos dá essa capacidade de unificar esses somatórios de consciências, tanto passadas como futuras, no aqui e no agora. Então, vou terminando por aqui, fiquem com Deus, muita luz. Boa noite, graças ao canalizador Rômulo, tudo isso foi possível, graças ao Pai André, tudo isso foi possível, e graças a mim agora está sendo possível chegar esse conhecimento a todos vocês. Muita luz, muita paz. Namastê a todos.